Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, talvez você nunca tenha presenciado disso, mas ao longo da história da igreja, durante mais de séculos, nos cultos públicos sempre existiu um momento de confissão de pecados. E essa parte de confessar pecados, como nós vamos ver quando formos falar sobre o princípio regulador do culto, como que uma liturgia deve acontecer, ela é ordenada pela palavra de Deus. Nós precisamos criar esse hábito. E, lamentavelmente, isso se perdeu com o passar de anos, décadas e séculos. E os motivos que levaram a igreja a abandonar essa prática são os mais diversos. Por exemplo, pastores que pararam de confrontar o pecado, logo a confissão de pecados desapareceu do meio do povo. A igreja se tornando muito preocupada com os visitantes. O que os visitantes vão pensar? Ou o que a gente precisa criar uma liturgia que atenda o visitante? Isso não existe na Bíblia. A liturgia, como nós já vimos e ainda veremos, ela tem uma plateia. A plateia da nossa liturgia é Deus. Não é visitante. Então, por vários motivos, esse momento instituído pelas Escrituras numa liturgia desapareceu. E esse é um momento muito importante na vida da igreja, na vida de cada um de nós. E como hoje, a última mensagem que eu vou pregar no livro de Tiago fala sobre confissão de pecados, ao estudar o livro, ao estudar essa mensagem, ao preparar essa mensagem, eu falei, não, eu preciso fazer isso. Preciso dar início a esse momento de confissão. E todo domingo de manhã, pela manhã, nós teremos essa parte aqui. Antes da mensagem, nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Ninguém vai se levantar e ficar falando, essa semana eu fiz... Não é isso. É você e Deus, e mais ninguém. Você aí no seu canto. Então hoje eu queria começar direcionando a nossa atenção para um pecado chamado de mentira. Então, à medida que eu for te fazendo umas perguntas, você já pode ir confessando seus pecados ao Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor. Por exemplo, quantas vezes você mentiu essa semana? Você se lembra de ter mentido essa semana? Quantas vezes você mentiu para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu patrão? Existem formas sutis de mentirmos para essas pessoas. Será que essa semana você mentiu para se livrar de alguma situação embaraçosa? Para escapar de algum tipo de punição? Você mentiu para encobrir a sua culpa? Você mentiu para se livrar de alguma situação? Assim como Ananias e Safira, você acabou de mentir no seu dízimo? Tem gente que mente ao dar o dízimo.
Você acabou de mentir diante das perguntas que eu te fiz? Alguém já disse que tudo que alguém ganha com a mentira é não receber crédito quando diz a verdade. Se você costuma ser um mentiroso, quando você fala a verdade, ninguém vai acreditar em você. Alguém já disse que é fácil contar uma mentira. Difícil é contar apenas uma. Por quê? Porque uma mentira, ela precisa ser remendada com outra. Senão ela logo se arrebenta. Sem falar que depois que você mentiu, você precisa ter uma ótima memória para lá na frente não entrar em contradição. Há um pensamento que diz assim: nada é mais raro do que uma mentira solitária. Pois as mentiras, elas brotam e germinam como pragas. Você mal conta uma e elas aparecem com centenas de filhotes nas suas costas. Você mente ou você fala a verdade? A Bíblia diz que nós podemos mentir não apenas com as nossas palavras, mas também com as nossas ações. Podemos ser mentirosos com as nossas ações. Nós podemos mentir não só para os outros, mas nós também podemos mentir sobre os outros. A mentira sobre os outros se chama calúnia. Proferir mentiras sobre outras pessoas é causar a elas um grave ferimento. A Bíblia diz que o diabo é o mestre das calúnias. Ele encoraja os seus discípulos a se engajarem nas fofocas, na difamação, na calúnia. Quantas vezes essa semana você mentiu através de calúnias? Roubar o nome de uma pessoa pode ser muitas vezes mais prejudicial do que roubar um bem da pessoa. A Bíblia diz que Deus se preocupa tanto com a mentira sobre outras pessoas, ou seja, sobre a calúnia, que Ele vai incluir lá nos 10 mandamentos uma proibição contra essa atitude quando Ele diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta contra o teu próximo. Então o pecado tem muitos instrumentos. O pecado tem muitas ferramentas. E a mentira, disse alguém, é o cabo que serve para todas essas ferramentas. A mentira é o cabo que instrumentaliza todos os nossos pecados. Provérbios 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Jesus Cristo uma vez disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos cantar um hino que diz, que é a expressão do salmista quando ele diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Então, enquanto nós estivermos cantando, que você pense nas mentiras mínimas que muitas vezes a gente acha que já não são mais mentiras, por estarmos tão acostumados a elas. Confesse o seu pecado ao Senhor e peça a Ele que lhe dê coragem de falar e de ter um compromisso com a verdade. Amém.